Amados, nós vamos então fazer o nosso estudo dessa manhã para estarmos concluindo aquilo que é o nosso propósito, né, de, nesse momento da palavra, entendermos e concluirmos os nossos pensamentos sobre essa questão de estarmos enraizados, porque esse é o tema do nosso retiro. Vamos ler todos juntos o tema? Colossenses 2, 6 e 7, está na primeira página da apostila que eu entreguei. Então vamos fazer a leitura uníssonas novamente? Ora, como assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Que Deus abençoe a sua palavra. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Outro dia eu vi um comentário que diz o seguinte: se você sai de férias e não engorda e não gasta dinheiro, as férias não foram boas. Me falaram isso, né? E eu tenho descoberto uma coisa: se você vem para um retiro e não fica rouco, alguma coisa também está acontecendo. Ontem nós tivemos uma noite, um final de noite ontem muito animado, e é por isso que a voz agora já está assim, já no final das forças. Peraí, eu vou aqui para frente um pouquinho. Para eu ver. Isso, agora eu vejo vocês todos. Vê aí a câmera para não fica melhor aqui. Aí eu estou vendo todo mundo. Então nós estamos assim já, né? Até o Nelson está rouco, irmãos. Até o Nelson. Pode diminuir um pouquinho o ganho. Até o Nelson está rouco. E nós cantamos. Descobrimos que tem aí umas pessoas, né, que gostam de louvar no bailado. Foi bom, foi muito bom. E a gente louvou, se divertiu e bendisse o nome do Senhor. E nós ficamos felizes por isso. Mas nós queremos, irmãos, continuar o nosso raciocínio sobre o texto de ontem. Nós perguntamos aqui o que é andar em Cristo e falamos um pouco do que isso implica. Que andar em Cristo implica em ação, significa progresso e também implica em continuidade. Nós já falamos sobre isso. E agora eu gostaria de falar sobre a segunda parte desse versículo, que diz assim: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A palavra radicado, enraizado, arraigado, consolidado, significa a mesma coisa. Então tem uma versão que diz assim: estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Aí deixa eu perguntar para vocês, porque nós temos ainda um tempo, viu? Então dá para vocês falarem, pode ficar tranquilo. Nós vamos acabar no horário, mas dá para todo mundo participar. O que é enraizados em Cristo? O que vocês entendem com isso? Enraizados em Cristo. Agora, se demorarem muito a falar, não vai dar tempo. O que você entende quando você fala assim: olha, eu estou enraizado em Cristo? Firmado. Maravilha. Mas o quê? Totalmente entrelaçado, onde que não tem começo nem fim. É uma forma assim, né? Entrelaçado. Beleza, vamos lá. Alguém tinha falado? Unidos. Perfeito. Mais o quê? Eu acho que enraizado é firmado de tal maneira que as coisas que acontecem não removem. Né? Se você está enraizado, pode vir a tempestade, pode vir a chuva forte, pode ter seco, mas se você tem raízes profundas, então tudo pode acontecer até externo naquela árvore, mas a raiz continua firmada lá e não se abala. Tudo isso que vocês falaram está correto. Está correto com essa questão de estar enraizado. E aqui, na nossa região, no nosso país onde estamos, nós temos uma visão clara do que é uma raiz. Em que sentido? No inverno, algumas árvores secam totalmente, não é? Você olha para elas, as folhas, é impressionante, fica só galho. Quem olha assim pensa o seguinte: acabou. Morreu. A gente olha e pensa assim mesmo, né? Nossa, morreu, tadinho. É como se tivesse que replantar uma outra árvore no outro período.
Mas quando vai chegando a primavera, quando vai passando o inverno, o que acontece com essa árvore? Brota tudo de novo. Eu fico assim, eu admiro, é lindo. Lá em frente ao nosso apartamento tem uma árvore assim. E Elisângela, quando estava passando o inverno agora, eles falou assim: olha lá, os brotinhos já começaram a aparecer na árvore. Daqui a pouco vai estar tudo verdinho de novo. Impressionante como é rápido. Está lá toda verde, bonita. Coisa impressionante isso. Agora isso que foi falado. A aparência está seca, a aparência está sofrendo com a temperatura, com aquilo que vem sobre ela. Mas o que sustenta aquela árvore não são os galhos, não são as folhas, nem os frutos que ela produz no outono, nem as flores que ela faz brotar na primavera. O que sustenta aquela árvore é o quê? A raiz. A raiz. O Salmo 1 é um salmo que eu amo muito. Vocês sabem de qual é o Salmo 1? Eu lembro que minha mãe, quando a gente era criança, ela botava a gente na cama, os filhos, e ela fazia o culto doméstico. E depois do Salmo 23, o Salmo 1 foi o segundo salmo que eu aprendi. A gente decorou o Salmo 23, claro, e depois o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora essa parte que eu quero, não vou falar só mais. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja as folhagens não murcham. Amados, há um tempo atrás eu fui ver uma árvore onde tem um rio perto. A tendência da raiz, adivinha qual é? Ela se estende em direção ao leito da água. É por isso que no lugar onde aqui nós temos várias árvores, nós não estamos vendo a água. Então o que essa raiz faz? Ela vai atrás da onde dela. Ela vai se aprofundando na terra para achar o veio, para achar aonde tem a água. A água é o símbolo do Espírito Santo. A água é o símbolo do Espírito Santo. E a Bíblia fala então que a árvore enraizada, ela tem as suas raízes voltadas, ela busca a água, porque a água traz a vida. A água traz a vida. E essa água sustenta e dá o que? Vigor a esta árvore para suportar os intempéries, para suportar as dificuldades que vêm sobre ela. As árvores só conseguem se manter porque elas têm raízes fortes. Irmãos, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando aos Colossenses, lembra que nós estamos falando que eles estavam se perdendo aí, achando que guardar sábado, deixar de comer algumas comidas, isso seria o importante para conhecer. Não, Paulo está falando assim, não são essas coisas que vão te trazer forças para resistir os dias maus. Irmãos, nós temos passado os dias maus. As nossas lutas, irmãos, elas têm se intensificado. E eu tenho uma notícia não muito agradável para nós como crentes. Vai piorar. Vai piorar. A Bíblia fala que quanto mais tempo a gente se aproxima do final, mais tempo a gente vai chegando perto da hora da vinda do Senhor, mais luta, mais dificuldade, mais batalha nós vamos enfrentar. Algumas pessoas ficam pensando assim, né? Outro dia a gente estava até conversando na mesa, Karine e Guga, eu e Elisângela, a gente sentado ali, e eles falando da questão do uso da máscara, né? E falaram assim, puxa vida, quando é que a gente vai poder parar de usar máscara? Não bate essa aflição na gente? Aí eu virei e falei assim para a Karine, eu acho que nunca mais. Sério mesmo. Eu acho que a gente vai ter períodos que a gente vai poder viver assim, mas daqui a pouco vai haver o quê? Novas endemias, novas coisas que vai nos levar o quê? Não, temos que botar máscara. Vai ser, outro dia eu estava conversando com a Elisângela e ele falou assim, eu acho que os nossos netos vão virar e falar assim, o quê? Vocês viviam sem máscara? Nos contem como é isso. De verdade. A nossa tendência é pensarmos que as coisas vão melhorar. Mas irmãos,
no mundo nós vamos ver este enfrentamento e essa dificuldade sendo aumentada. Porque isso faz parte de uma profecia bíblica. A palavra de Deus diz que o mundo vai sofrer para o quê? Para que Jesus Cristo possa voltar e possa mostrar quem Ele é nas nossas vidas. Não é esse o nosso foco, mas eu quero dizer uma coisa. O que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses é uma realidade para todos nós. Nós precisamos estar enraizados em Cristo. Porque se nós estivermos pensando igreja, homens, movimentos, ideias, filosofias, irmãos, nada disso sustenta o crente. O que sustenta o crente é a sua raiz. É a sua raiz. É por isso, irmãos, que a gente não pode ir à igreja por causa de pastor, por causa do louvor, por causa do conforto. Não. A gente tem que ir à igreja por causa do Senhor. Do Senhor Jesus. Porque é Ele é a nossa base, Ele é a nossa raiz. É nele que nós estamos firmados. E enraizar, amados, estarmos enraizados em Cristo, implica em uma coisa muito importante. Está na página 4 aí que você pode ver. Implica em conhecimento da palavra. Só pode ser enraizado aquele que conhece a palavra. O Salmo primeiro que eu acabei de falar. Olha, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Aí fala, antes o seu prazer está onde? E na sua lei, ele será como árvore plantada junto a correntes de águas. Quem? Ele quem? Aquele que tem prazer na lei do Senhor e que nela medita dia e noite. Irmãos, eu tenho... É triste dizer isso, mas é uma verdade. Eu nunca vi um tempo de ignorância bíblica tão grande como hoje. Eu costumo dizer que nós vivemos um tempo de ignorância bíblica que remonta à pré-reforma. É por isso que nós temos muita gente hoje falando que é necessária uma nova reforma na igreja, uma nova reforma na vida dos crentes. Porque nós precisamos voltar a descobrir o prazer da palavra de Deus. Ler a Bíblia hoje, irmãos, para muitos é uma tortura. As pessoas querem ouvir a palavra, mas querem ouvir a palavra que já vem pronta. Querem ouvir a palavra que vem do pastor que estudou e preparou aquilo. Só que, irmãos, nada, entendam isso, irmãos, por mais que eu tenha o zelo, que eu tenha o desejo de passar para vocês o que Deus me falou, o que Deus tem comunicado ao meu coração, da melhor maneira possível, com a maior fidelidade possível, eu sou homem falho. E acima de tudo, o que Deus tem para falar para nós é pessoal, é singular. Deus quer falar com cada um de nós, na nossa individualidade. E aí, irmãos, eu quero dizer, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Irmãos, nós precisamos fazer esse compromisso. Não é um compromisso com a igreja, com o pastor, com quem quer que seja. É um compromisso com Deus. Porque estar enraizado implica em conhecimento da palavra. Consequentemente, implica em conhecimento de Cristo. Quanto mais eu conheço da palavra, mais eu conheço de Jesus. E esse é o problema, irmãos. Hoje as pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina, por qualquer ideia, por qualquer fantasia que é falado, porque ela não tem firmeza na palavra. E o pior, sabe como é que hoje as pessoas estão lendo a Bíblia? Elas buscam os versículos que concordem com aquilo que ela pensa. Ela não lê a Bíblia toda, ela não lê texto, não lê contexto, ela não se preocupa com o que está acontecendo, como a Bíblia é correlata, como a Bíblia se explica por si só. Não. Ela isola um versículo. Eu acredito que aqui está dizendo que eu posso fazer isso, porque eu li isso aqui. Mas aí ela esquece de ler todo o contexto, toda a Bíblia, o que fala sobre aquele assunto, e ela simplesmente faz uma doutrina sobre aquilo, porque aquilo convém a ela, porque aquilo faz bem ao coração dela. Só que a Bíblia diz, amados, sobre ela mesma, que ela é uma espada
de dois gumes. Ela penetra em nós. Esse é o motivo porque muitos de nós não queremos ler a Bíblia. Sabe por quê? Irmãos, é impossível lermos a Bíblia com dedicação e ela não revelar quem nós somos. Ela trata com a gente. Ô irmãos, e eu não sei vocês, mas às vezes é duro. Eu vou ser sincero, irmãos, eu leio a Bíblia há muito tempo, muitas vezes. E até hoje tem dia que eu vou ler a Bíblia e quando eu começo a ler, Deus começa a tratar tão profundo que dá vontade de fechar a Bíblia e falar assim, hoje não. Hoje não. Deixa eu, tá meio pesado aqui, não quero ouvir isso não. Por quê? Porque a Bíblia, irmãos, ela fala conosco e ela fala assim, olha, Eros, miserável, esse é você precisa mudar. Você está fazendo aí, você está pensando o quê? Rapaz, dói na gente. Porque a Bíblia fala, amados, que ela revela até as intenções dos nossos corações. Até as intenções, viu, Marciano? Marciano vai ler a Bíblia, vou ler a Bíblia aqui porque eu quero, né? Aí a Bíblia começa, aí o Marciano, peraí. Ela revela o que está escondido lá no profundo do Marciano. Rapaz, como é que... Ela é assim. E quando nós entendemos isso, e quando nós experimentamos isso, irmãos, aí nós conhecemos também quem é Jesus. Porque a própria palavra, Jesus falou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E aí Jesus diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e... A verdade é. Então ele é o quê? Ele é a palavra, ele é a verdade. Por isso que em João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, o Logos de Deus, a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. É por isso que Tiago também diz assim, aquele que ouve e não pratica a palavra. É como alguém que se vê no espelho e logo se esquece de como é a sua face. Praticar a palavra, irmãos, não é outra coisa, senão praticarmos e vivermos a vida de Jesus. Porque Ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva. É maravilhoso a Bíblia, quando a gente lê isso e entende essas coisas. Então, irmãos, estar enraizado implica em conhecer a palavra. Alguém pode ler para mim Colossenses 2, versículos 2 e 3, que está aí na apostila? Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amados, tudo o que nós necessitamos para estarmos enraizados, firmados e resistirmos às situações más que vêm sobre nós, está na palavra de Deus. Tudo. Tudo. Você imagina Noé, irmãos? Quem Noé tinha do lado dele para bater nas costinhas dele e falar, firme aí, Noé, vai lá. Desiste não. Noé tinha alguém? Sozinho. E ele se manteve firme. Abraão também. Ele ouviu de Deus, obedeceu a Deus e ele permaneceu firme naquilo que Deus falou com ele. Sabe, irmãos, tudo que nós necessitamos para suportar os dias maus e estarmos firmados e resistir os tempos maus, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Outra coisa, amados, nós temos que entender que estar enraizados quer dizer também se aprofundar. Se aprofundar. Crescer para baixo. Já imaginou o que é isso? É o contrário, né, irmãos? A vida cristã, ela é contrária daquilo que a gente vê no mundo secular. Quando a gente pensa em crescer, a gente pensa em crescer o quê? Exteriormente, atingir uma posição, ser reconhecido, ser olhado, ser visto. Só que a vida cristã, irmãos, é o contrário disso. Nós crescemos para baixo. Lá em João capítulo 3, 30, alguém lê para mim, tem esse versículo logo aí. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Rapaz, você quer isso?
Irmãos, a gente, na maioria das vezes, nós somos humanos. Nós temos necessidade, nós temos anseios. Vou pegar aqui o Guga. O Guga, na profissão dele, é claro que ele quer ser reconhecido como um profissional que ele se esforça para ser. O Vladimir quer ser reconhecido como, a pessoa, a clínica dele, ele quer que seja o quê? Bem vista, reconhecida, que tenha o aval dos outros. Isso é normal. O William também, na profissão dele, ele quer o quê? Eu quero que quando alguém fale de um bom dentista, lembre de quem? O William Leon. Claro que ele quer isso. O Vanderlei quer ser reconhecido naquilo que ele faz. Cada um de nós desejamos isso. Só que na questão, amados, bíblica, na questão espiritual, nós temos que pensar que é o contrário disso, que é difícil a gente, às vezes, combinar essas duas ideias. De saber que crescimento na questão de Deus é nós nos anularmos, é nós negarmos a nós mesmos, é nós diminuirmos para que Jesus apareça em nós. Amém. Irmãos, como isso é complicado. Como isso é complicado. Quem tem que aparecer nesse momento aqui não sou eu, Elcio. Sabe, é difícil isso, irmão. Puxa, eu estudei, eu me preparei, eu trabalhei para isso, eu fiz aquilo outro. Só que, irmãos, convém que eu diminua e que Ele... É isso que é se aprofundar em Cristo. É nós irmos descendo, a ponto de deixar Deus tratar em nós. Irmãos, na vida cristã, e estar enraizados em Cristo, se aprofundar em Cristo, quer dizer que nós vamos ir tão fundo que Deus vai ter condição de tratar em quem nós verdadeiramente somos. Sabe por quê, irmãos? Esse Elcio que às vezes aparece para vocês, não é o Elcio que revela tudo que ele tem dentro dele. Porque o que eu tenho dentro de mim, às vezes, são lutas, são mazelas, são dificuldades, são pecados que eu tenho que lutar contra eles diariamente. São dificuldades de amar, de perdoar, de falar, de me controlar, de não me irar. Não é assim? E aí, quando nós vamos nos aprofundando, amados, o Senhor, Ele vai trabalhando em nós, mostrando quem nós somos. Alguém lê para mim o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Já fez essa oração? E o que Deus falou com você? Foi fácil? Eu lembro de uma vez, eu estava no hospital em São Paulo e o médico falou que eu não tinha mais 15 minutos de vida. Estava numa crise de asma, a pior crise de asma que eu já tive na minha vida. E eu já estava há mais ou menos 4, 5 dias no oxigênio e eu não melhorava. E eu me conheço, eu tive asma a vida inteira. E de repente eu senti que eu estava morrendo porque o meu coração começou a fibrilar. Meu coração, por causa dos medicamentos, ele não batia mais aquele... Eu sentia ele fazer assim, ó. E você sentia ele, sabe? Não mais batendo, mas fibrilando. E a minha barriga começou a... Sem eu fazer força, ela começou a bombear o ar para tirar o ar de dentro de mim. Porque a asma, ao contrário do que a pessoa pensa, a gente fala falta de ar, né? Mas é falta de ar porque o seu pulmão está cheio de ar, os brônquios se fecham e não jogam o ar para fora. Então você fica entupido de ar. Você morre por excesso de ar dentro de você. E aí você fala falta de ar por quê? Porque você não consegue botar ar mais para dentro. Então é horrível. E eu lembro que a minha barriga, naturalmente, ela começou a fazer assim, daqueles espasmos, para tentar jogar o ar para fora. E aí eu lembro que o médico chegou perto de mim, eu olhei para ele assim, e aí eu perguntei, como é que eu estou? Aí ele, beleza. Beleza. Eu falei, esse beleza aí não me convenceu muito não. Porque ele falou assim, ó, nós vamos te entubar. Aí eu falei, uau, tô beleza e você entubado. Aí eu senti assim, esse beleza dele não me convenceu muito não.
E eu soube que ele tinha me dado 15 minutos de vida depois, ele não falou isso para mim. Porque ele falou assim, a gente vai te entubar daqui a um tempinho. E quando ele falou aquilo, eu sentia e eu sabia, eu estou morrendo. E aí, amados, eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, sonda o meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu não quero partir daqui, né? Com nada que... O Senhor está me dando a chance. Então eu não quero partir com nada que me afaste do Senhor. Sonda o meu coração. Me fala, Senhor, aquilo que eu preciso consertar. Porque eu quero endireitar a minha vida antes de partir para o Senhor. E Deus falou. Claro que Deus falou no meu coração naquele momento algumas coisas. E eu pude abrir o meu coração diante do Senhor e falar, Senhor, me ajuda nisso, me perdoa nisso. Desculpa me perdoe por eu não ter conseguido fazer isso, né? Enquanto eu tinha chance. Mas obrigado por o Senhor me estar dando a chance de eu consertar isso diante do Senhor. E eu fechei os olhos, irmãos, pensando que eu ia já abrir no paraíso, porque eu não aguentava. Eu cansei de lutar. Eu cansei. Eram 4, 5 dias que eu estava fazendo força o tempo inteiro, sem dormir, o tempo inteiro. E eu cansei. E aí eu fechei e falei assim, agora acabou. O interessante é que quando eu fechei, já tinha 4, 5 dias que eu não dormia. Eu dormi. E quando eu acordei, eu já acordei com os médicos em cima de mim. E eu pensei, eles estão me entubando. Eu abri o olho e vi os médicos e falei, eles estão me entubando. E aí o médico falou assim, gente, o remédio está fazendo efeito. Aí eu, ele está conseguindo respirar. Não vamos entubar não. Eu vi ele falando, não vamos entubar não. Segura um pouquinho. Irmãos, e eu fiquei bom. E eu soube que ele me deu 15 minutos de vida, porque ele falou e mandou avisar os meus pais, que eu estava em São Paulo, ele mandou avisar os meus pais no Espírito Santo, dizendo assim, se ele tem paz para vê-lo, é agora. A partir de agora, a gente não garante mais 15 minutos de vida para ele. Então, se alguém quiser vir vê-lo, faça isso agora, enquanto ainda tem chance. Irmãos, Deus fala conosco quando nós fazemos isso. E é interessante que quanto mais a gente se aprofunda, mais Deus trata conosco. Isso é bom. Nós precisamos disso. Se aprofundar é isso. Irmãos, estar enraizados em Cristo, estar radicados em Cristo. Quer dizer, irmãos, que Ele vai tratar de coisas profundas conosco. Chega de viver uma vida cristã rasa. Irmãos, nós não precisamos viver uma vida superficial, de raízes, sabe, que estão em cima da terra. Não, irmãos, vamos nos aprofundar no Senhor. Deus tem muita coisa a tratar conosco. Não vamos ter medo de sermos tratados, porque quanto mais tratados formos, mais enraizados nós vamos estar. Olha o que ele diz, Efésios 3, 16 a 19. Alguém lê para mim, por gentileza? Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Rapaz, essa oração de Paulo para os Efésios é um dos pedidos mais sublimes e mais profundos. Eu costumo dizer, essa é uma das orações mais profundas que a gente tem na Bíblia. Paulo está pedindo aqui o seguinte, o que eu quero para vocês é que vocês conheçam plenamente, olha a oração, plenamente, pleno quer dizer totalmente, qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura, qual é a extensão do amor. Irmãos, o amor de Deus é infinito. Já imaginou? Conhecer? E aí ele continua dizendo o seguinte, para que vocês estejam arraigados, enraizados nele. E ele continua dizendo, e aí vocês conhecendo isso, vocês vão ser cheios de toda a plenitude. Vocês vão ser cheios de um Deus completo, vocês vão ter Deus completamente em vocês.
Irmãos, isso aqui é busca. Isso aqui é busca. Isso aqui, logo depois, Paulo podia dizer o que ele falou lá em Filipenses, que nós lemos. Não julgo ter alcançado, mas eu persigo isso. Eu persigo isso. Eu busco isso. Irmãos, nós temos que buscar isso com toda a força da nossa alma. Nós temos que buscar isso. Sabe, queridos, nós estamos nos acostumando muito, infelizmente, com mesas fracas, vou usar aqui um termo, mesas sem nutrientes. Aí a gente ouve muito, Deus tem banquete para nós. Deus tem manjares para nós. E nós ficamos comendo migalhas. Entende? Deus, irmãos, quer se revelar a nós de uma maneira especial. Ele quer se revelar a você de uma maneira especial. Por isso nós precisamos nos aprofundar. E aí nós vamos chegar então no último ponto. Que para sermos enraizados, amados, estarmos enraizados implica em dedicação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Nisso, você é uma cabeleireira. Quanto tempo você demorou para chegar aonde você está e aprender o que você aprendeu? 30 anos. 30 anos. Exigiu de você algum esforço? É mesmo? Vanderlei, quanto tempo você demorou para se tornar o engenheiro que você é? 15 anos. 15 anos. Você se dedicou para isso? Muito. Me fala uma coisa que você teve que abrir mão para conseguir isso. Boa parte da vida de estudar pra caramba, de dia, de noite, sabe? Ah, você teve que fazer isso? Marciano, você agora tem mestrado, não tem? Na sua área de dança. Custou alguma coisa para você isso, Marciano? É mesmo? Sua mulher às vezes reclamou que você estava muito agarrado nos estudos e esqueceu um pouquinho da família? Isso aconteceu? Muitas vezes. Eu nem imagino isso acontecendo. Juliana falando para o Vladimir, esteja mais presente em casa, meu bem. Isso já aconteceu, Vladimir? Não. Não. Não aconteceu. Não, Vladimir. Ela está chegando agora. Vamos perguntar para ela. Amados, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente se dedica e é necessário dedicação, não é? É trabalho, é esforço, é renúncia, é abrir mão. Irmãos, por que a gente pensa que na vida espiritual vai ser aquela coisa? Manda, Senhor. A gente não pensa que é assim? Que vai vindo dos altos céus aquela unção especial do tipo... Agora! É tipo aquela mulher, né, que ela queria dar um testemunho na igreja. E ela procurou o pastor e falou, pastor, eu quero falar na igreja, o que o senhor me orienta? Irmã, vai lá e abre a boca e o Senhor a encherá. Porque tem esse versículo na Bíblia, né? Aí ela chegou na frente da igreja, igreja enorme. A paz do Senhor, irmãos. 2 minutos depois ela falou assim, pastor, Deus não colocou nada. Tem muita gente que acha, amados, que as coisas vão vir assim. Veja, é claro que Deus dá da sua bênção, Ele acrescenta, mas nós temos que nos dedicar, nós temos que buscar. Sabe, as bênçãos espirituais, o crescimento espiritual exige de cada um de nós dedicação. É trabalho, irmãos. Não vai vir sem disciplina, não. Eu não consigo orar e nem ler a Bíblia. Meu querido, tu vai viver raso. Tu vai viver sempre ali na superficialidade. Não adianta você, muitos de nós olhamos e falamos assim, puxa vida, eu queria ser como fulano de tal. Eu queria ser como Davi. Eu queria ser como Daniel. Eu queria ser como Moisés. Estou falando dos exemplos bíblicos. Fora os exemplos humanos que nós temos. Eu como pastor, eu posso dizer assim, puxa vida, eu queria ser como o Hernandes Dias Lopes. Mas será que eu estou disposto a pagar o preço que ele paga? Será que eu estou disposto a fazer o que ele faz para chegar aonde ele chegou? Nós olhamos e queremos ter a vida espiritual de pessoas, de heróis, de homens e mulheres que nós admiramos. Mas nós estamos dispostos a nos dedicar como essas pessoas se dedicam para ter o que eles têm. Lembrando que cada um, Deus tem a sua obra na vida de cada um.
Deus tem o seu plano na vida de cada um, mas cada um de nós temos uma responsabilidade, o de nos dedicar, o de nos empenhar para experimentarmos aquilo que Deus tem para nós. Dá trabalho. Estar enraizado, amados, implica em dedicação. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Me corrijam e fiquem à vontade para fazê-lo. Uma das primeiras coisas que a gente faz é abrir mão daquilo que é espiritual. Não é? Entre o material e o espiritual, qual é o que domina realmente o nosso coração, a nossa vontade? Primeiro a gente fala, Deus perdoa mesmo. Deus é misericordioso, perdoador. Ele vai perdoar mesmo. A segunda coisa que vem é o seguinte, mas eu preciso disso, hoje, já. Eu preciso ter isso agora. Como se não necessitássemos de ter aquilo que é espiritual. Aí vocês lembram daquela parábola que Jesus contou? De um homem que tinha uma plantação, e ele plantou e produziu muito. E o celeiro dele não dava para guardar aquilo que ele colheu. Aí o que ele fez? Destruiu aquele celeiro velho, construiu um celeiro novo e maior, encheu com os mantimentos. Aí ele virou e falou assim, agora você aproveita e se deleita, porque você tem mantimentos aí para muitos anos. Aí a Bíblia fala que Deus chegou para ele naquela noite e falou assim, louco, essa noite vai ser pedida a sua alma. E o que você preparou? Para quem será? Palavra dura essa, né? Pesada, pesa. Mas é exatamente isso, irmãos. Nós nos dedicamos tanto para crescer profissionalmente. Eu me dedico para ser um bom marido. Eu me dedico para ser um bom cidadão, um bom pastor. Eu me dedico com todas as minhas limitações. Eu faço. Mas, irmãos, será que eu gasto 50% do meu empenho de dedicação para ser um crente melhor? Para conhecer a Deus mais? Para experimentar mais de Deus na minha vida? Para ser mais firme, mais profundo? Para crescer e ser tratado e moldado por Deus? Alguém lê para mim Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Última página. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém. Jeremias 17 é o mesmo Salmo primeiro. É o mesmo Salmo primeiro. E aqui tem uma promessa. Uma promessa que eu quero deixar para todos nós. Se nós nos dedicarmos, se nós buscarmos, se nós nos aprofundarmos em Deus, eu vou usar o termo aqui, se nós crescermos para baixo, na sua vida profissional, na sua vida secular, na sua vida de casal, que você cresça para fora, não há problema. Mas na sua vida espiritual, naquilo que concerne na sua vida com Deus, não cresça para fora. Cresça primeiro para dentro. Cresça e se aprofunda. Depois que você se aprofundar nesse crescimento, naturalmente vai brotar os frutos externos. E as pessoas poderão ver quem você é, porque você está produzindo fruto conforme a sua raiz, conforme a sua origem, conforme aquele que você está radicado, enraizado. A conclusão: tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Queridos, que nós possamos fazer conforme aquilo que temos aprendido, conforme aquilo que ouvimos aqui, conforme
conforme aquilo que temos aprendido do Senhor no decorrer da nossa vida cristã. Porque eu não tenho a ilusão de que vocês estão aprendendo de mim. Porque nós aprendemos durante toda a nossa jornada cristã, de um, de outro, de pastores, de músicas, especialmente, nós aprendemos do Senhor. Então, conforme aquilo que você está sendo instruído, viva isso. Viva isso. O meu desejo para a Igreja Brasileira da Esperança, o meu desejo para cada um de nós, de vocês que me ouvem através dessa gravação que está sendo feita, é que nós sejamos pessoas que estejamos enraizados, edificados em Cristo, andando nele a cada dia. Que estejamos edificados, enraizados, que para isso nós entendamos uma coisa: precisamos nos dedicar ao estudo da palavra. Precisamos nos dedicar ao estudo da palavra. E só assim, irmãos, eu acredito nisso, só assim nós vamos resistir às provações e lutas que sobrevêm sobre nós. Só enraizados. Por isso eu quero deixar a vocês uma palavra final que é: irmãos, em nome de Jesus, fiquem firmes. Fiquem firmes em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos chegando ao término do nosso retiro. Juliana, você foi ótima. Nós estamos chegando ao término do nosso retiro. Gratos ao Senhor, primeiramente pela presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, viu, você que veio. Obrigado você que dispôs o seu tempo para estar aqui, nos abençoando, nos edificando com a sua vida, com a sua história. E o nosso desejo é que você continue firme no Senhor. Domingo que vem, nós teremos o nosso culto no parque. Nós vamos aproveitar o verão, o restinho de verão que tem. E este parque é um parque muito lindo, que a gente não teve nele ainda. É lá em Epovale. Eu tirei foto de um parque lindo, lindo. Eu achei ele encantador. Esse parque é um lugar super lindo. Eu fiquei encantado com aquele parquinho. Tá? Nós vamos estar lá domingo que vem, em nome de Jesus, fazendo o nosso culto, tendo o nosso momento também de pós-retiro. Pós-retiro. Aí aqueles que não vieram, infelizmente, a gente vai falar: foi bom. E eles, que pena, que pena. Então no próximo ano, vamos correr atrás de conseguir ou mais vagas, ou se inscrever mais rápido. Então vai ser assim. Mas o nosso desejo é que você seja abençoado em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer aqui de público ao Brian. Ao Brian por todo o trabalho, por toda essa parte, né? Eu auxiliei o Brian na organização, mas o trabalho foi todo dele. Então eu louvo ao Senhor pela vida do Brian, louvo ao Senhor pelo conselho da igreja, que sempre está apoiando também isso, dando o seu melhor, dando incentivo para esse contexto. Eu agradeço aos irmãos, aqueles que vieram tocar, servir, cantar, né? Aqueles que vieram simplesmente pescar e abrilhantar o nosso retiro com a sua presença, pescando, rindo, né? Mostrando um peixe lá, que peixe para quem pegou, é desse jeito. Então a gente louva ao Senhor por isso. E nós queremos orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso retorno para casa. Obrigado a cada um que trouxe os seus filhos, as crianças. Obrigado àqueles que aceitaram o nosso convite, como a família Leon, William Leon e família. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Que honra conhecer vocês melhor. Que prazer ter vocês conosco. A Giovana, que participa do nosso primeiro retiro. Obrigado, viu, Gi? Que Deus te abençoe. Uma alegria para nós. E a todos os irmãos que fazem parte dessa família da fé. Que Deus abençoe a cada um. Vamos colocar de pé e vamos orar? E após essa oração, nós estamos encerrados. Mas nós gostaríamos só pedir uma coisa. Nós queremos fazer uma foto oficial. Então quando a gente encerrar aqui, a gente vai até ali na frente de uma árvore, onde tem lá o Welcome Brazilian Church. Então a gente vai tirar uma foto ali em frente, né? Porque deu uma caidinha, a gente tirar uma foto oficial para a gente estar postando nas nossas redes sociais. E olha, se você tem Instagram, faltam 3 seguidores para a gente fazer 300 seguidores. Quando a gente começou
começou há um tempo atrás, tinha só 64. Agora já está faltando só 3 para 300. Depois que a gente quebrar a barreira dos 300, nós vamos para os 500. Por que isso a gente está falando isso? Porque, irmãos, a gente divulga o nome da igreja, pessoas aqui de Minneapolis, né, de Minnesota, passam a conhecer mais a igreja, brasileiros então começam a vir e ouvir o Evangelho, e é isso que nós queremos, influenciar vidas através da vida de Cristo em nós. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esses dias, te bendizemos, ó Pai, pela vida de cada um, ó Deus, que trabalhou, se esforçou e deu o seu melhor para que esse retiro acontecesse. Te louvamos pela vida do Brian, do Emilinho, que aqui estão, da Marta, que não pôde vir e trabalhou tão arduamente para que as coisas fossem preparadas, a Helena. Ó Pai, te louvamos pela vida da Dulcinea e do Maicon, que tiveram que ir embora por problemas de saúde, a Karen, que também teve que ir embora. Ó Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. A Val queria chegar e deu um problema no carro e não pôde. Tu sabes todas as coisas. Mas nós te louvamos por cada vida aqui e pedimos a tua proteção, a tua guarda, pedimos a tua bênção, Senhor, que não saiamos daqui da mesma maneira que chegamos, que possamos sair daqui diferentes, edificados, enraizados mais em Ti. Ó Deus, que o Senhor continue a tratar conosco. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal. Ó Deus, que tenhamos, ó Deus, uma semana de guarda e proteção, e que seja um tempo também de alegria esse nosso retorno para as nossas casas. Ó Deus, nós te louvamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que Ele levante o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E que todo o povo de Deus diga amém. Palmas para todos vocês. Irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado. Está findo o nosso retiro. Vamos tirar essa foto e pronto.